Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Jesus nos convida ao seu seguimento. Porque somos seus discípulos, é importante, na fé, seguir os seus passos. O seguimento de Jesus é necessário para a nossa salvação, para que tenhamos vida em abundância, para que alcancemos a vida eterna na glória de Deus. Todos nós precisamos seguir Jesus. E seguir Jesus significa tornar-se cada vez mais semelhante a Ele, semelhante a Jesus, colocando em prática os seus ensinamentos, abrindo o nosso coração à ação do Espírito Santo, à ação da graça de Deus, para que possamos ter força para rejeitar a tentação, renunciar ao pecado e força para testemunharmos o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com o testemunho da fé, o nosso compromisso com o reino de Jesus. Tornar-se semelhante a Ele. É uma graça que nós suplicamos a nosso Senhor. E tendo presente que hoje é a primeira sexta-feira do mês, na igreja, há muitos irmãos e irmãs que cultivam a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não é verdade? E por isso, também nós suplicamos a nosso Senhor que Ele nos dê um coração manso e humilde, como o coração de Jesus, como o coração dele. Ou seja, que de fato todos nós nos abramos à ação da graça de Deus, para que tenhamos um coração semelhante ao coração de Jesus. Um coração humilde, um coração obediente, alegremente obediente à vontade do Pai. Um coração comprometido com a missão de difundir o reino de Deus. Um coração comprometido com a missão de manifestar o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus em relação aos irmãos e irmãs, em relação aos pecadores, em relação aos enfermos, em relação aos injustiçados, em relação às pessoas que sofrem. Assim é Jesus. Tendo presente o seu modelo, tendo presente o exemplo que Ele nos dá, nós todos, irmãos e irmãs, dóceis à graça de Deus,
somos chamados a dia após dia segui-lo, nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Interessante percebermos como que Deus nos ensina ao seguimento de Jesus, por exemplo, tendo em vista a palavra de Deus proclamada na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Naum. O profeta Naum exerceu a sua profecia num período em que o império da Síria estava em decadência, estava entrando em ruína. A Assíria tem como capital a cidade de Nínive. Foi um grande império. Mas depois, por questões políticas, esse império começou a ruir. Mas, sobretudo, a ruína desse império, o império da Assíria, se dá por causa do orgulho, da prepotência, da altivez, desse desejo de querer impor a própria vontade a todos os demais, e também o povo de Israel sofreu, e sofreu muito, com a força do exército da Síria, cuja capital é Nínive. É por isso que nós ouvimos, no final da profecia de Naum, ele dizer: assim todos os que te virem, está se tratando da Síria, está se tratando da capital Nínive, assim todos os que te virem, fugirão para longe dizendo: Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? O profeta proclama a destruição, a ruína de Nínive, a capital da Síria, por causa não somente de problemas políticos, mas sobretudo por causa do orgulho dos seus governantes. O orgulho, a prepotência, a altivez das suas autoridades. Por isso, irmãos e irmãs, nunca é demais nutrir a devoção ao coração de Jesus, pedindo que Ele nos dê um coração manso e humilde, um coração dócil à vontade do Pai, um coração dócil às inspirações do Espírito Santo e, portanto, um coração comprometido com a vontade amorosa de Deus. Porque, do contrário, orgulho, prepotência, altivez são realidades, são pecados que nos levam à ruína. São pecados que nos levam à destruição de nós mesmos. Nenhum império, nenhum coração pode sobreviver a longo prazo quando este império, quando este coração é dominado pelo orgulho, pela prepotência, pela altivez. Hoje nós celebramos a memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Como eu disse no começo dessa celebração, a construção dessa basílica se deu como consequência da proclamação do concílio de Éfeso, esse concílio que aconteceu no ano 431, portanto no século V. O Papa da época decidiu a construção desta basílica, dedicada à bem-aventurada Virgem Maria, no título de Mãe de Deus, Theotokos. Justamente porque no concílio de Éfeso, os padres conciliares, os bispos, eles proclamaram que Jesus, o Filho de Deus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por isso Maria Santíssima não é somente mãe do homem Jesus,
Ela é mãe do homem, Deus, Jesus. Porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E daí o título de Nossa Senhora, o título de Mãe de Deus. Mas existe um fato que é muito interessante, que diz respeito ao dia em que se decidiu a construção dessa basílica, a memória do dia 5 de agosto. Vocês todos sabem que o mês de agosto, no hemisfério norte, é verão. Um verão quente. E também Roma é uma cidade muito quente nesse período. Mas, milagrosamente, ali, na colina do Esquilino, onde se encontra a Basílica de Santa Maria Maior, milagrosamente, em pleno calor do mês de agosto, nevou. E daí surgiu também a devoção a Nossa Senhora das Neves. Aqui no Brasil, pelo menos eu conheço, uma igreja dedicada a Nossa Senhora das Neves, lá em João Pessoa, na capital da Paraíba. Existe uma igreja linda, dedicada a Nossa Senhora das Neves, por causa desse fato miraculoso. Irmãos e irmãs, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ela também nos testemunha a graça de um coração dócil à vontade de Deus. Mesmo sendo a mãe de Jesus, ela também, por uma graça toda especial, se colocou no seguimento de Jesus, se colocou no seguimento do seu Filho. E por isso, cultivar a devoção à Virgem Maria, com o título de Mãe de Deus, é também aprender com Nossa Senhora as lindas lições do seguimento de Cristo. Esse coração dócil, esse coração humilde, capaz de se dirigir a Deus, dizendo a cada momento da vida: faça-se em mim segundo a tua vontade, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o que Maria nos ensina. Esse é o maior milagre, muito maior do que o milagre de nevar em pleno verão europeu. É o milagre da transformação dos nossos corações, da conversão dos nossos corações ao amor de Deus, ao amor ao próximo. O milagre de termos um coração cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Por isso, digamos todos juntos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração. Mais uma vez, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o nosso coração. De novo, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus.